Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje celebramos, portanto, o sábado dedicado ao hino ao Cafício da Santíssima Teotocos Sempre Virgem Maria. Nos primeiros 4 sábados dedicados à leitura das instâncias do Acafício, nós viemos tendo consolos espirituais ao fim de cada semana. Assim que nesta 5ª semana da Quaresma, a qual nós estamos hoje, finalizando esta 5ª semana, rumo ao domingo de Santa Maria do Egito, tradicionalmente neste 5º sábado da Grande Quaresma, nós lemos da integridade o hino acafisto. Não apenas as instâncias são determinadas, mas o seu hino na integridade, combinando, portanto, no 5º sábado da Quaresma, justamente aquilo que é a conclusão do que nós temos em nossa tarefa durante a Quaresma, de dar os louvores à Santíssima Teotocos. Próximo sábado já será o sábado de Lázaro e nós temos outros compromissos para honrar. Portanto, finalizamos os serviços do hino acafisto a Teotocos durante a Quaresma, no dia de hoje, e celebramos com grande festividade a integridade de seu hino. Nesse hino, a Santíssima Teotocos é exaltada de uma maneira mais perfeita pela composição de São Romanós, o melodista. Podemos dizer que nós praticamente estamos no século XXI, somos praticamente a 15ª geração que pode, com a graça de Deus, estar celebrando esse hino. Durante 15 séculos ininterruptos, esse hino tem sido proclamado de geração em geração. Imaginemos quantas pessoas, quantos cristãos ortodoxos ao longo das eras puderam ter a graça de, após a composição do hino por São Romanós, terem a graça de celebrarem estas festividades em honra ao nome de Deus. O hino acafisto tradicionalmente sempre é rezado por cada cristão ortodoxo quando ele necessita pedir algum auxílio à mão de Deus, assim como também agradecer à mão de Deus pela obtenção desses auxílios. Historicamente, o hino acafisto origina-se lá naquilo que foi a campanha do imperador Heráclio, quando o Império Bizantino era constantemente ameaçado pela invasão de persas, de árabes, de ávaros, de vikings por a fronteira norte também, nordeste, e por isso, quando o imperador Heráclio estava em campanha para tentar restabelecer a paz na igreja, que a Santa Cruz, o madeiro da cruz, havia sido roubado pela invasão dos persas e era necessário retomar o madeiro a Jerusalém. Então o imperador Heráclio tratou de unir todas as forças bizantinas, toda a maioria do exército, os combatentes, as legiões que haviam, e foi justamente com a graça de Deus, ungindo-se através das orações do patriarca Sérgio, foi rumo à invasão e investida persa para conseguir resgatar o madeiro da cruz. Todos sabem que quando ele vitoriosamente obteve o madeiro da cruz, foi um símbolo de humilhação para a derrota dos persas. E quando ele voltou e pôde entrar solenemente com o madeiro da cruz resgatado na cidade de Jerusalém, ele não pôde de maneira alguma prosseguir, porque uma força invisível impedia-o de carregar o madeiro. Então, um dos seus auxiliares e clérigos chegou para ele e disse: Nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, ó Imperador, Vossa Majestade, carregou o madeiro da cruz, sendo ele Deus, praticamente nu, em farrapos. Então, não seria melhor que Vossa Majestade talvez tirasse as vestes imperiais? E quem sabe assim, pode ser que consiga essa dignidade de carregar o madeiro. Então o imperador Heráclio humildemente despojou-se das vestes imperiais, vestiu-se com as vestes mais humildes que poderia encontrar ali, apenas com seu manto, sua túnica simples, e então dessa vez ele pôde, ele mesmo carregar, refazendo os caminhos que Nosso Senhor fez em Jerusalém, e solenemente ele mesmo pôde colocar novamente como um troféu de vitória, de fato invencível, o madeiro da cruz, daquilo que era o lugar que pertencia, dando grande ânimo aos cristãos ortodoxos, bizantinos, gregos, contra aquilo que era a grande investida que estavam sofrendo de política por parte dos árabes, fora as infiltrações terríveis, as corrupções que o imperador Heráclio teve que travar contra a própria corrupção dentro do próprio império.
e por isso foi um momento de grande crise no Império Bizantino, mas a graça de Deus não abandonou o piedoso imperador Heráclio. Ao final de contas, antes dele, as tentativas dos últimos imperadores de resgatar o madeiro da cruz haviam sido completamente ineficazes. Portanto, ele deu um novo fôlego para a igreja naquele contexto histórico. Só que enquanto isso acontecia, essas campanhas ocorriam contra os persas, a cidade de Constantinopla, Sargrad, justamente a cidade imperial que havia sido consagrada à Mãe de Deus desde sua fundação pelo imperador Constantino, havia contado com simples frotas, uma simples contingente de soldados mínimos só para manter a vigilância das torres, e portanto podemos dizer que a cidade estava completamente desprovida de ajuda militar, porque todo o exército havia sido convocado para essa campanha contra os persas. E nisso, de maneira astuta, os persas, sendo humilhados pela derrota do imperador Heráclio e sabendo que poderiam agir de maneira astuta, contataram os seus vizinhos, os ávaros, e fizeram, portanto, aliança política com eles, e de maneira astuta convenceram os ávaros, na ausência do imperador e do exército da cidade de Constantinopla, fazerem campanha militar para poder invadirem, aproveitarem que a cidade estava vazia, poderem sitiá-la e depois invadi-la. Ainda que Constantinopla possuía muralhas impenetráveis, a ausência de exército facilitaria muito a invasão desta cidade por parte dos inimigos persas para ganhar a vantagem. Imagine o imperador ganhando uma batalha fora de casa, mas quando voltasse, sua própria sede imperial estaria invadida pelos inimigos. Seria um golpe de mestre por parte dos persas. E então foi que quando chegou certo momento, em agosto, verão, naquela região, e um certo momento em agosto, houve o anúncio que essas tropas militares estavam a caminho, vindo por mar, através do Estreito de Bósforo, para poder sitiar completamente a cidade de Constantinopla. E então, naquele momento, a única ajuda que poderiam contar os habitantes, juntamente com o patriarca Sérgio, era nada mais nada menos do que a própria Teotocos. Aquela a qual a cidade havia sido consagrada por Constantino, e justamente aquela que várias vezes havia libertado Constantinopla de várias invasões, era apenas a única intercessão, a única esperança que jazia. Então, o que fizeram? Houve um decreto patriarcal de que todas as igrejas e paróquias deveriam se reunir para justamente estar dedicando-se a rezar e pedir súplicas para a Santíssima Theotokos, para que pudesse ela mesma interceder contra aquelas frotas marítimas dos ávaros que estavam cercando e sitiando a cidade. E então, noite adentro, todas as capelas, todas as catedrais, juntamente com a Águia Sofia, a grande igreja das igrejas, continuaram em vigília e intercessão ao de Deus. E o que aconteceu foi que, mesmo sendo época de verão, não havia nenhum tipo de previsão de tempo a respeito de tempestades invernais, nem nada disso. A calmaria do mar foi agitada por uma força milagrosa. Uma grande tempestade, típica dos invernos rigorosos, permeou toda a baía do Bósforo, do Estreito de Bósforo, e pela manhã tiveram a grande notícia de que toda a frota marítima dos ávaros havia naufragado por essa tempestade, e os que sobraram haviam fugido em retirada, voltando para a Pérsia e a Turquia, de onde os ávaros haviam vindo. Por isso, como grande ação de graças, houve, portanto, a pronúncia do grande hino que nós sempre cantamos do Acafisto, esse grande contato, esse grande louvor à mão de Deus como protetor invencível, a ti, protetor invencível, nós, teu servo, dedicamos essa festa de vitória, ação de graças, por termos sido libertados de nossos perigos. Por isso, a base de todo o hino acafisto está justamente nesse contáquio, mas, ainda que esse vamos dizer assim, o que deu origem ao hino acafisto, esse canto, depois temos várias estruturas desse hino a partir de São Romanós, o melodista. Ele é um homem que, ainda que havia nascido, residia em Constantinopla, era um homem que havia por cidade de berço a Síria, a nação no qual nasceu era a Síria. E típico de todos os padres siriacos que falam teologia através dos hinos, de uma maneira extremamente profunda, melódica, poética, São Romanós, o melodista, que tinha por origem, portanto, a Síria, tratou de tecer para a igreja, como símbolo daquilo que era ação de graças pela vitória, a composição do hino acafisto,
onde foi dedicado a festa da Anunciação, que nós comemoramos ontem mesmo. O hino tem por base a dedicação para a festa, para homenagear a festa da Anunciação a Santíssima Theotokos por conta do Arcanjo Gabriel e os fenômenos sobrenaturais que envolvem aquilo que é a encarnação do Verbo de Deus. E a base desses versos é a palavra alegra-te, simbolizando aquilo que o Arcanjo Gabriel justamente disse a Theotokos: alegra-te, por quê? Porque a sua palavra, o Verbo de Deus, se fará carne e habitará entre nós. Por isso, a base desse hino é o hino mais perfeito em relação a existem vários louvores que a igreja compôs a mão de Deus, mas esse hino supera todos em perfeição, porque extrema teologia poética e profundíssima nos dá o resumo, através da palavra alegra-te e seus determinados versos, como se deu os mistérios da encarnação do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E desde então, a igreja canta esse hino, como várias outras ocasiões a mão de Deus libertou Constantinopla das invasões dos inimigos, como por exemplo em relação depois a árabes, em relação aos vikings vindos do norte, através dos eslavos antes de se converterem. A própria frota do rei Askold foi também completamente derrotada, muito antes do batismo da Rússia por a imperatriz Olga e seu neto Vladimir. Inúmeras vezes a mão de Deus libertou a Constantinopla dessas invasões, assim como também inúmeras vezes liberta o seu povo dos inimigos, dos demônios, através desse hino. E o que aconteceu foi que, como uma dessas ocasiões de libertação, isso se deu pela tradição, sabemos que uma dessas invasões e, portanto, libertação do povo de Constantinopla por via da mão de Deus se deu exatamente no dia de hoje, no 5º sábado da Grande Quaresma. Foi determinado que para sempre, esse sábado que hoje que nós comemoramos, o auge da Quaresma, já na reta final, para que seria a despedida das semanas de luta e entrada através do sábado de Lázaro e domingo de Ramos, logo daqui a 8 dias, do que a semana mais santa do ano, a grande semana. Nós temos, portanto, que a igreja determinou que sempre, neste 5º sábado que hoje comemoramos, o hino acafisto será cantado como honra de pedir à mãe de Deus proteção e também ação de graças por todos os benefícios inumeráveis que ela realiza para o seu povo. Por isso, o hino acafisto é algo, quando nós repetimos essa palavra, alegra-te, ó Santíssima Theotokos, inúmeras vezes, nós estamos, não somente nós, os humanos, nos alegramos, mas toda a criação, animada e inanimada, racional e irracional, toda a criação se alegra e festeja-se quando entra em festival, quando nós cantamos essa invocação de Deus alegra-te. Por quê? Somente os demônios são os únicos que não se alegram com isso e tornam-se, portanto, pesarosos e odiosos, porque isso marca a derrota deles, porque no auge dos tempos o Verbo de Deus encarnou. Sempre recordamos a criação, e animado e inanimado, quando cantamos alegra-te para Theotokos, que os tempos das trevas, os tempos da ausência da luz de Deus que viria para iluminar as nações, não só Israel, mas todos os pagãos, ou seja, a vinda do Filho do Homem sobre a terra, do Verbo de Deus, o próprio Deus que viria habitar entre nós, a profecia de Emanuel sendo cumprida, isso se deu naquele dia que o arcanjo anunciou a alma de Deus, e ela se alegrou, e com ela todos os anjos e toda a criação sempre se alegra e se alegrarão ao proclamarem novamente o rememorar, a memória constante de todas as vezes que nós dizemos alegra-te, amor de Deus, estamos produzindo teologia, produzindo aquilo que é a alegria e júbilo da igreja de que Deus veio para salvar o seu povo, e isso, portanto, causa grande tormenta, não somente a ávaros, a persas, aos árabes, mas especialmente aos nossos inimigos espirituais, os demônios. E, portanto, para que vocês saibam quão importante, como, até que nível chega esse índice de esplendor da Santíssima Theotokos em relação àquilo que é a alegria, que a criação inanimada se rejubila, especialmente nós, os humanos imortais, vocês sabem muito bem da história que ocorreu quando, depois da união de Lyon e depois toda a questão do Concílio de Florença, claro, mas especialmente dessa primeira investida da união, do nascimento do uniatismo, onde houve a primeira tentativa de unir a ortodoxia à heterodoxia de maneira política, apenas e militar,
O que aconteceu foi que a mãe de Deus, sabendo que os monges do Monte Athos, a península da Grécia, essa república monástica, que muitas vezes não é conhecida pelo Ocidente, mas é o reduto espiritual, onde ali temos o jardim da mãe de Deus desde do primeiro século, quando ela, juntamente com o seu filho adotivo, digamos, o apóstolo João, estavam indo para rumo a Chipre e a Éfeso, e por algum motivo essa embarcação providencialmente desviou-se do caminho e pararam em uma das penínsulas do tridente da Grécia, do litoral grego, e uma dessas penínsulas naquele momento não tinha esse nome como hoje conhecemos, a Aguiloros, a Santa Montanha, ou Gorafon, como se diz no eslavo, era simplesmente o Monte Athos. Pela lenda, o gigante Athos havia brigado com os deuses e havia sido morto e derrotado e afundado na península grega, e suas costas haviam ficado para cima, segundo a lenda grega, e essa península chamava-se Athos. E naquele momento, quando a embarcação da Mãe de Deus com o apóstolo João Teólogo desembarcam ali, a Mãe de Deus, ao fazer as primeiras passagens e peregrinações por aquele jardim, por aquelas orlas, percebeu que um fenômeno estava residindo ali. Uma grande alegria do seu coração, inexplicavelmente havia pairado, como ela analisava as flores, a margem, aquele local, as montanhas, inexplicavelmente uma alegria como ela nunca havia sentido, claro, além de ter visto o seu próprio bebezinho sendo Deus em suas mãos, essa alegria insuperável, mas fora isso, uma grande alegria perdeu seu coração ao ponto de ela proclamar as seguintes palavras: que lugar belíssimo! Ah, se meu filho me desse esse lugar para ser o meu jardim. E então naquele momento uma voz do céu veio, o céu se abriu e todos escutaram-se de que justamente o jardim da Mãe de Deus foi dado a ela pelas seguintes palavras: desde agora e para todo sempre, este será o teu jardim, e todos aqueles que desejarem salvar a sua alma, aqui encontrarão refúgio. E de fato ali ficou isso registrado por João Teólogo, foi registrado das habitantes que naquele momento os pagãos habitavam aquela península, mas o tempo girou, o império tornou-se novamente cristão, pela primeira vez cristão, perdão. Depois iniciaram-se, infelizmente, as segundas perseguições dos imperadores apóstatas para a igreja, a moral cristã baixou, e então lá pelo século III e IV, as pessoas que queriam adquirir uma vida monástica, ou seja, o chamado apostólico, atualizado por Santo Antão da Tebaída, isso espalhou-se, virou-se febre, e miraculosamente, não só no Egito, mas na península do Athos, que agora estava desabitada providencialmente também, homens de alto calibre espiritual foram migrando providencialmente para fazerem cavernas desse Monte Athos, e aí começa-se a cumprir essa profecia de que esse jardim seria dado à Mãe de Deus. E então, na época da fundação do monaquismo, não somente nos ermos das cavernas da Tebaída ou da Terra Santa do Sinai, mas paralelamente também no Monte Athos, homens começaram a migrar para ali e cavarem com suas próprias mãos suas cavernas nos cumes das montanhas do Monte Athos. E depois Atanásio do Athos pôde estabelecer e reunir os mais fracos em uma cidade, uma capital, Cárias, no Monte Athos, onde foi assim recebeu esse nome. E em Cárias foi fundado o primeiro grande cenóbio, onde os mais fracos, que não aguentavam viver como pássaros isolados e como rapinas das montanhas do Athos, puderam reunir-se no primeiro claustro, a primeira ermida, que foi dedicada, e hoje temos a ermida, a grande lavra de Santo Atanásio, e assim desenvolveu-se essa primeira lavra monacal. E depois disso houve uma febre, outros monastérios foram surgindo no Monte Athos, um após o outro, assim como também esquites subordinados a esses monastérios, e no final das contas, vimos que logo no auge dos tempos, da era já chamada era medieval, mais de 20 monastérios já haviam sido fundados de diferentes nacionalidades, tanto russo como búlgaro, como romeno, também com a maioria dos monastérios também gregos, suas esquites, mas homens de todas as nacionalidades do mundo cristão, homens de Roma, homens de Jerusalém, homens do Egito, homens gregos, eslavos, todo o mundo começou, todas as nacionalidades começaram a parir
monges que foram buscando seus refúgios justamente no jardim da Santíssima Theotokos, sempre Virgem Maria, chegando a uma população de mais de 20 mil monges em sua época de ouro. E entre esses monastérios, havia um monastério dedicado à nacionalidade dos búlgaros, e esse monastério chamava-se de Zografou. Para terem noção de como, quando nós dizemos que a Santíssima Theotokos é o maravilhoso baluarte e o santuário onde Deus habita, o Santo dos Santos, nós cumprimos através do hino a Cafis para entender até que nível, quando nós cumprimos as profecias do Salmo que dizem: erguei vossas mãos no Santo dos Santos e louvai e bendizei o nome do Senhor. Esse Santo dos Santos representava, claro, o sacerdote, tanto no Antigo Testamento como nós, os sacerdotes do Novo Testamento, quando entramos no Santo dos Santos e realizamos nossas orações, nosso serviço a Deus, erguendo nossas mãos no santuário. Isso sim, mas misticamente, de maneira hipostática, o Santo dos Santos representa a Santíssima Theotokos. Em uma só palavra, a profecia do Salmo que diz que nós devemos entrar no Santo dos Santos, erguer as mãos e louvar e bendizer o nome do Senhor, significa que todo cristão ortodoxo no auge dos tempos iria realizar o hino acafisto com as mãos erguidas, sabendo até mesmo de memória e no coração as palavras do hino acafisto, porque não se assustem, a maioria dos cristãos ortodoxos piedosos sabem de memória o hino acafisto e rezam ele noeticamente, concentrados com os olhos fechados e as mãos erguidas ao ícone da Santíssima Theotokos. E isso se cumpre, portanto, não apenas no Santo dos Santos, que rompe o véu do santuário, mas a própria Theotokos, hipostaticamente, tornou-se o Santo dos Santos, porque foi em seu ventre que o próprio Deus se fez menino e bebê e habitou entre nós. Então, o santuário é chamado Santo dos Santos, o lugar mais santo da terra são os santuários, os altares onde as liturgias são celebradas, recebe esse nome porque nós temos a garantia de que a graça de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo impera ali, é ali que os dons são consagrados, é ali que os seus sacerdotes, a cada liturgia, parem junto com a Theotokos novamente, o corpo e sangue de Cristo, ok, por isso ali é o lugar Santo dos Santos. Mas no Antigo Testamento também chamava Santo dos Santos porque sabia-se que a graça de Deus estava mais do que os outros lugares em Israel, estava exatamente naquele local. Naquele local Deus falava com o seu povo, naquele local a Arca da Aliança era guardada e o trono de misericórdia, o assento de misericórdia estava no dentro dos tabernáculos, para que todo o povo de Israel intercedesse pela salvação até do mundo inteiro. Ok, mas em uma só palavra, do Novo Testamento, de maneira hipostática, pessoal, quem é o Santo dos Santos? A própria Santíssima Theotokos, pois foi dela que Deus resolveu habitar e foi a ponte onde a humanidade, através de seu ventre, pôde estar conectada àquilo que é a presença de Deus entre a criação. É através da Theotokos que toda a criação pode alegrar-se, sabendo de que dela é que Deus escolheu habitar, sem semente, numa concepção sobrenatural, e a partir daí unir-se com toda a sua criação animada e inanimada. Todos os elementos da criação agora podem ser chamados comuns? Claro que não. Se Deus assumiu o corpo humano, e no corpo humano está o pináculo da criação visível e invisível, é claro que até o elemento água, o elemento oxigênio, o ar, a terra, nada mais é o mesmo após a encarnação de Nosso Senhor, porque todo mundo recebeu agora participação através do corpo de Deus, que assumiu o corpo humano, toda a criação foi renovada. Então a água, o oxigênio, o carbono, o nitrogênio, não importa, o humus, tudo agora passa a ter um outro significado, porque se Deus agora tem matéria assumida em si, e uma pessoa que se fez homem sem deixar de ser Deus, e a matéria participa também da criação, não é o fantasma, Nosso Senhor de fato comia, bebia, tinha necessidades, como todos nós, dormia, então os elementos da criação, bem ou mal, passaram por o corpo divino do Nosso Senhor e, portanto, a criação foi renovada a um nível inimaginável. Estamos no Novo Testamento, da nova aliança onde Deus é próximo da humanidade. Não é um Deus distante do outro lado do Himalaia, onde nós precisamos ficar imaginando qual dimensão encontraremos Deus numa conexão espiritual aleatória ou impessoal, que é um pesadelo essa jornada espiritual,
para o homem moderno que afastou-se de Deus e passa a buscar Deus em jornadas que são pesadelos, ou seja, obscuridades, e nunca encontra essa paz, nunca encontra um Deus que pode falar com o seu povo, onde nós podemos falar com ele face a face. E tudo isso é cumprido através da Theotokos. Para que isso seja provado de que isso não estamos falando loucuras, que não estamos blefando ou forçando a barra, de que de fato todo ícone, de cada ícone, vem a graça de Deus. Através da Theotokos, todas as graças são derramadas para toda a criação, inclusive para os anjos. Então vamos raciocinar. Através da Theotokos, ela que se tornou mais honorável que toda a criação e os anjos e arcanjos. Através da Theotokos, ela tornou-se aquele lugar que uma vez o serafim, portador de luz, ocupava na criação. Lúcifer, que era o maior dos anjos, tinha esse nome, porque a própria luz e graça de Deus passava por ele para depois também atuar naquilo que eram as cortes angelicais e futuramente participariam de várias coisas em relação à criação. Mas ele deixou esse lugar vazio, caiu e não resolveu servir a Deus. A Santíssima Theotokos agora realiza o papel que outrora o grande serafim realizava e de uma maneira ainda muito mais sublime, porque ela conseguiu conquistar por seu mérito esse lugar. Lúcifer foi criado de graça e apenas poderia ser grato por isso. A Theotokos conquistou pelo seu próprio esforço e magnitude, ainda que nasceu de uma semente corrompida, como a semente de Adão, e em Joaquim e Ana ela nasceu, não como uma mulher completamente desprovida de possibilidade de pecar, mas escreveu em seu coração a lei: eu irei simplesmente servir ao meu Deus. Desde menina ela tinha esse desejo e o pecado não pôde se desenvolver dela. E, portanto, ela ocupa agora o local do serafim caído de uma maneira muito mais inimaginável. Todas as graças passam através da Theotokos. Ok. Se os ícones também são janelas do céu, do qual através dele passa a graça de Deus, a energia criada passa através de todos os ícones, então significa que a graça da Theotokos, a graça dos ícones, passam através da Theotokos primeiro, e ela derrama essas graças de luz criada para os ícones. E é claro que muito mais especialmente para o seu próprio ícone, que não deixa de ser ela mesma. E isso para que pense que não é uma coisa mentalmente ou psicologicamente falada por nós, os ortodoxos, mas para proclamar que essa é a nossa vida íntima com a Theotokos. Não há nenhuma diferença entre beijar o ícone da Theotokos, sabe, estamos beijando o seu manto, estamos agarrando nela como nossa protetora e nossa mãe. Para nós isso é um assunto muito sério. Nossos avós ortodoxos, quando da geração antiga, só mesmo de mencionar o nome Theotokos, ou do próprio Cícero Jesus, ou olhar e estar diante do ícone da Theotokos, não sendo monges nem clérigos, simples leigos já choravam e soluçavam porque sabiam que ali estava a presença da Theotokos. E, portanto, se ela é detentora de todas as graças, e todos os ícones são janela para o céu, porque possuem graça criada através deles, como nós proclamamos nos domingos anteriores, no domingo do triunfo da ortodoxia, significa, portanto, que até que nível vai esse nível de graça da Theotokos? Portanto, voltando onde eu estava, no monastério de Zografou, do monastério de nacionalidade búlgara, durante essa época da invasão do Monte Athos por enviados papais, que através de soldados suecos e polacos tentaram obrigar os monges do Monte Athos a aceitarem a causa filioque e outras inovações papistas, o que aconteceu foi que a Theotokos interviu para preservar e salvar o seu jardim dessa heresia terrível. Queria atacar a igreja através dessa investida papal. E então o que aconteceu foi que um grande monge piedoso do monastério de Zografou tinha como regra pessoal todos os dias realizar o Alcafista Amor de Deus, assim que hoje comemoramos, não uma nem duas vezes, mas várias vezes ao dia, era a base de sua regra monacal, celebrar várias vezes o hino à Santíssima Theotokos. E o que ocorreu foi que uma das vezes que ele cantava esse hino maravilhoso, o Alegra-te, a própria Santíssima Theotokos, em certa ocasião, respondeu a ele do ícone: alegra-te tu, ó monge. Prestem atenção, assim ela disse: eis que os meus inimigos, os inimigos de meu filho, ou seja, os romanos, os católicos romanos separados da ortodoxia, foram assim designados pela Santíssima Theotokos. Os meus inimigos.
Os inimigos de meu filho estão vindo atacar e perturbar o meu jardim. Vá e avisa ao abade do monastério de Zografon, os outros monges, assim como depois a notícia se espalhará pelo monastério de Iveron e outros, que serão martirizados aqueles que quiserem permanecerem em favor de meu nome. Aqueles que quiserem ir, têm minha bênção para que possam fugir. Os que quiserem ficarem firmes, estarão sobre a minha proteção. E então aquele monge levantou-se assustadíssimo e foi justamente dar essa notícia para o abade. Alguns monges resolveram desertar e outros resolveram ficar. E aí temos a história dos 26 mártires do monastério de Zografon, que foram queimados vivos, trancafiados em uma torre do monastério e trancafiados. Quem foi a pessoa que pediu que esses monges fossem martirizados e queimados vivos, caso não aceitassem a inovação? O próprio Papa. Quem foi que concordou com isso? Infelizmente, naquele então, houve participação do próprio imperador bizantino, o que foi uma grande vergonha para Bizâncio, mas através dos milagres que ocorreram, graças a Deus, a ortodoxia pode ser salva mais uma vez, e muitas outras vezes, assim como continua sendo salva até hoje dos infortúnios das heresias. E então, nós vemos que naquele momento a Theotokos falou diretamente conforme o monge estava com mãos erguidas, os olhos fechados, proclamando os louvores a Theotokos. Ela mesma também dirigiu-se, não através de algum intermédio, de interlocutor, ela mesma, através de seu ícone, derramou graças e conversou com o seu próprio servo fiel, falando a ele: alegra-te, ó monge. Significa então que todas as vezes que nós estamos cantando os louvores à mãe de Deus, Una Cafisto, toda a criação se rejubila e ela também. Ele que nós não escutemos, indignos que somos, quando nós estamos proclamando alegra-te ao Theotokos, também ela está dizendo a nós silenciosamente, ao menos no nosso coração, que está também muito alegre por estarmos suplicando a ela as intercessões e, portanto, ela nos alegra também com a sua maravilhosa intercessão, com a sua graça derramada em nossos corações, através dos seus ícones e através do hino a Cafisto que celebramos para o nome de Deus. Isto é a base da vida espiritual de qualquer cristão ortodoxo. Nós sabemos pela tradição do Monte Athos, sabemos exatamente pelo legado do nosso monastério de Santa Transfiguração em Boston, de servo típico Antonita, pela vida de Padre Panteleimon, que celebrava mais de 33 vezes o Acafisto quando eram vésperas da festa da Mãe de Deus. 33 vezes ele cantava o hino a Cafisto, e nós também, no ortodoxo, devemos seguir esse exemplo. Às vezes, por exemplo, se durante a semana, um dia nós não celebramos o hino a Cafisto pelo cansaço, no outro dia devemos fazer 2 hinos para poder compensar o dia que nós não fizemos. Se por algum motivo 3 vezes nós podemos fazer por um compromisso, uma viagem, no 4º dia temos que fazer as 3 vezes o hino a Cafisto, porque essa é a base de qualquer cristão. Um dia sem realizar o hino a Cafisto é um grande pecado para nós, assim digamos, porque a base de nossa vida é justamente fundamentada nos louvores à Mãe de Deus. Sem isso, como nós vamos aprender a orar? A oração é dada ao homem quando ele está sempre conectando-se com o hino a Cafisto e os louvores à Mãe de Deus. Sem isso não existe aprender a orar, não existe como começar a educar a mente para a concentração, para entender o que é a oração silenciosa, o que é a oração que desdobra primeiro não só dos lábios, nem só da mente, mas começa a aquecer e ativar com a graça de Deus, ao despertar de nosso dom, de nosso coração, de nosso noerá. Sem essa base espiritual, nada pode fluir da vida espiritual. O próprio homem moderno não entende quando nós falamos concentra-te. Chega em casa após o seu trabalho e trata de desligar a luz, ligar a sua lamparina, colocar-se silenciosamente diante da mão de Deus. Ergue tuas mãos, de preferência saiba de memória, de coro e do Cafisto. Se tu não sabes, então, infelizmente, pegue ao menos o livro, abra nas páginas do livro de oração e do Cafisto e tente se concentrar com as mãos erguidas, cantando esses louvores a Theotokos. Isso é o mínimo, meus amados cristãos. Sem isso é impossível entender o que é oração. Especialmente a nossa geração, que é muito débil, cria mentiras em nossas mentes. Às vezes estamos orando, estamos dizendo que somos piedosos e nós nem sabemos o que é a concentração. Estamos rezando, não rezamos pela preguiça, ou se rezamos, estamos desconcentrados, orando ao vento, orando a nós mesmos.
Isso é muito danoso devido à herança que os protestantes e católicos deixaram, esse costume de se orar desconcentrado, apenas com ladainhas que saem pela boca. Isso não é a verdadeira oração. A verdadeira oração tem que nascer do coração. Como aprender isso? É difícil, é muito difícil, mas requer dedicação. E a dedicação número 1 é aprender a orar através da regra diária do hino do Acafista Santíssima Theotokos. Volto a dizer, se não sabe de cor e de memória, ao menos fazer com o livro aberto e tratar de ir proclamando esses louvores à mão de Deus, com todo o esforço de concentração, com os braços erguidos, doa o que doer, ainda que os ombros estejam ponto a serem desconectados de nossas juntas, mantenhamos os braços erguidos. Isso, novamente vos digo, é o básico de uma vida espiritual, é o básico de uma vida cética. Que ninguém nos vendo, ergamos os braços e só deixemos os braços cair quando finalizemos o acafisto. Isso para alguns pode parecer escandaloso, mas é o mínimo para quem que quer aprender a orar. O esforço corporal acende mais ainda a oração. E a oração sendo mais concentrada, aumenta o zelo para que mais esforços físicos, junto com o esforço mental e espiritual, combinado, essas três coisas, esforço físico, esforço mental e esforço espiritual, são coisas que vão dando ao homem o dom da oração, ao ponto de que depois ele não consegue parar de orar, passa a ser um estado orante o que ele vive. E isso é a base de nosso monastério, é a base de nossos monges, nossos amigos em Boston, é a base de nossas monjas, é a base dos leigos piedosos de nosso sínodo, é a base do Multiatos, que herdamos a tradição deles e não imaginamos viver sem essa conexão com o hino acafisto. Por isso, é muito triste quando nós vemos que a frieza dos corações dos cristãos ortodoxos hoje se dá, porque não segue esses conselhos. Nós hoje falamos esses conselhos, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, e as pessoas nem sequer colocam em prática, não tentam, são displicentes, porque essa é a nossa geração, infelizmente. Especialmente nós, os latino-americanos, somos uma vergonha em relação à disciplina, à coragem, à fidelidade a horários, a metas, à visão de vida. Nós somos uma raça, infelizmente, ainda dotada de comodidades aos nossos prazeres, às nossas convicções. Estamos essas influências terríveis da Igreja Romana e do protestantismo que acabam por nos colocar muitos vícios em relação a ou muito sacrifício, ou em relação à preguiça de orar, ou não é necessário orar porque orar com orações repetitivas. Ou seja, sempre vamos dar desculpas do que não fazer. E vemos poucos exemplos do que fazer, infelizmente. Mas é necessário que ao menos essa semente da ortodoxia, que foi plantada na América do Norte por São Germán, nosso patriarca Tico, que comemoramos ontem também, floresceu na América do Norte, também que floresça na América Latina, com os anos que se passem, com as décadas que possam ir purificando o DNA dessa geração tão ainda ingrata que somos nós, infelizmente, nesse continente sul-americano. E por isso, como é nas orações da Mãe de Deus, vamos pedindo as graças para que ela possa nos dar esse avivamento espiritual, para que ela possa, através da relação íntima que desenvolve com cada cristão ortodoxo, dar-nos as graças de sermos cristãos acesos, fervorosos, cheios de amor para com a nossa vida espiritual, para com a vida de oração, para com a concentração de mente, para com aquilo que é a nossa obrigação. Nós estamos falando que isso é algo sobrenatural para setas. Isso são coisas básicas. É o mínimo que nós temos que fazer para ter uma regra de oração. Ter uma intimidade íntima e fervorosa, zelosa, com o hino do acafisto, a Santíssima Theotokos e sempre Virgem Maria. Por isso, meus amados cristãos, vamos juntos com muito júbilo agora dar-nos a continuidade, as pequenas completas e ao hino do acafisto, que hoje celebramos com grande pompa o hino completo, com todas as suas estácias, para poder dar à Mãe de Deus esses louvores dos quais ela escuta alegra-te e também diz a cada um de nós, nos nossos corações, alegres também vós, ó cristãos ortodoxos, o povo acolheu com muita alegria sua general invencível, a protetora que não tarda em nos ajudar. Por isso, meus amados cristãos, vamos prosseguir assim com muito amor e que Deus nos ajude para todo sempre nessa tarefa. Amém. Amém.